O cinema dos anos 1980 foi marcado por uma transformação cultural e estética que, de certa forma, refletia as tensões da época. O período foi uma época de excessos e fantasias, com uma crescente demanda por escapismo propiciada pela Guerra Fria, o crescimento de blockbusters e um público cada vez mais sedento por ação e aventura. Os filmes de aventura, em particular, estavam em plena ascensão com obras como Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, 1980 e Romancing, 1984, para Sahara. O cenário de Sahara é fundamental para entender a natureza do filme, a vastidão do deserto do Saara, os mistérios de uma história perdida e a busca por um navio de guerra confederado que afunda nas areias africanas formam um pano de fundo intrigante para uma trama que mistura a história com a ação empolgante. No entanto, o que realmente faz o filme se destacar ou talvez se perder em uma corrente de clichês é a forma como tenta se alinhar com as tendências de aventura da época, sem conseguir atingir a profundidade ou o mesmo impacto de outros filmes de sucesso, como o Indiana Jones. O filme, à primeira vista, pode parecer apenas mais uma obra de ação, mas quando o contexto histórico e social é analisado, percebe-se que Sahara busca capturar uma estética de escapismo e aventura que estava sendo constantemente alimentada pela cultura pop da década de 1980. Não era apenas sobre a grande jornada, mas também sobre uma tentativa de reconectar o público com o fascínio pelos grandes mistérios históricos, uma marca registrada dos filmes de aventura que dominaram o período. Porém, ao contrário de filmes mais eficazes e bem-sucedidos da mesma época, Sahara não conseguiu ultrapassar o estigma de um filme B, e embora tenha seus momentos cativantes, não conseguiu deixar um legado cultural duradouro. A escolha de Brooke Shields como protagonista, com sua presença exótica e estonteante beleza, apesar de sua habilidade limitada como atriz de ação, coloca a produção em uma posição delicada entre o entretenimento de massa e o filme de aventura épico, mas de baixo orçamento. A produção e direção do filme, por sua vez, se alinham a uma narrativa visual que poderia ser vista como uma homenagem ao gênero de aventuras clássicas, mas a execução falha em criar uma identidade própria que o faça se destacar entre seus pares. Mesmo com um orçamento modesto, a filmagem em locações no deserto do Saara tenta se aproveitar do vasto cenário natural, mas nem sempre consegue capturar a magnitude e o mistério da região de maneira tão memorável quanto as produções que viriam a seguir. A análise de Sahara nos leva a refletir sobre o período de sua criação, em uma época onde o cinema estava em busca de novos tipos de heróis, mais acessíveis e mais próximos das imagens tradicionais de Hollywood, mas ainda imersos na fantasia de grandes aventuras. A estética e o tom do filme são as marcas de uma era de excessos e ideais de ação sem medo de brincar com o impossível, algo que se reflete claramente nas obras da década de 1980. O desenvolvimento de Sahara, 1983, remonta à popularidade crescente das histórias de aventura e mistério no cinema durante os anos 1980, quando o público ansiava por narrativas que combinassem ação, história e elementos exóticos. O filme é baseado no livro homônimo de Clive Cussler, que criou a série de Dirk Pitt sobre um herói Saara em Uma Possibilidade. O filme foi uma tentativa de captar a popularidade das grandes aventuras cinematográficas de Hollywood, que estavam em alta na época, como já discutido no primeiro bloco. Dirigido por Andrew V. McLaglen, um cineasta com uma vasta carreira no gênero western e na direção de filmes de ação, Sahara tinha a proposta de ser uma produção de ação com um forte apelo internacional, explorando uma busca épica por uma peça histórica perdida no deserto. A trama mistura elementos de história real com a busca por um navio de guerra confederado perdido, com a invenção do romance clássico de aventura, algo que Cussler dominava em seus livros. O roteiro, escrito por James Cresson, foi concebido para transformar o livro de Clive Cussler em uma história de ação emocionante, mas ao longo do processo, as adaptações criativas deram uma nova dimensão à obra. O livro original
lançado em 1992, foi recebido com entusiasmo por fãs de ficção de aventura, mas o desafio de transpor um enredo cheio de detalhes técnicos e históricos para um filme de ação de 2 horas foi imenso. A tarefa era simplificar a complexidade do romance, mantendo a essência do mistério e a grandiosidade da busca pelo tesouro perdido, mas sem sacrificar o ritmo da ação. O produtor do filme, John Davison, era conhecido por seu trabalho em produções de ação, o que se refletiu nas escolhas estilísticas de Sahara. Ainda não Sahara abraçou o gênero filme de aventura de verão, não se comprometendo com nuances dramáticas profundas, mas se esforçando para oferecer uma experiência divertida e empolgante. A escolha de Brooke Shields para o papel principal, como a aventureira e pesquisadora que acompanha o protagonista, foi uma das decisões mais polêmicas do filme. Embora Shields tenha feito uma carreira sólida em filmes como A Lagoa Azul, 1980, ela não era necessariamente vista como uma atriz de ação ou uma figura carismática para esse tipo de filme. A trama e a necessidade de romance no enredo fizeram com que o papel de uma mulher que se envolvia com o herói tivesse um grande peso na dinâmica da história. A visão de McLaglen sobre a personagem de Brooke Shields não era tanto para uma heroína de ação, mas para uma mulher inteligente, determinada com um caráter forte, embora nem sempre convencesse o público com uma performance à altura do que o filme exigia. Por outro lado, a relação entre o herói Dirk Pitt, interpretado por Matthew McConaughey, e a personagem de Brooke Shields se baseava na química típica dos filmes de aventura da época, com um toque de romance para apimentar o enredo. McConaughey, ainda no início de sua carreira, já mostrava um carisma natural que se alinhava bem ao espírito do herói moderno, com um toque de charme e bravura, mas ainda longe da profundidade emocional que o ator viria a desenvolver em papéis posteriores. A escolha de McConaughey também foi estratégica, já que o ator era visto como o tipo de herói galã que poderia atrair um público mais amplo para o filme. Além da escolha do elenco, a produção de Sahara também teve seu peso em um cenário de cinema que estava começando a se afastar de filmes de baixo orçamento e com foco em mistério para um apelo mais comercial e focado em grandes massas. A produção teve filmagens em locações no deserto do Saara, em território africano, o que ajudou a estabelecer um cenário real e grandioso. No entanto, a falta de um orçamento mais robusto se refletiu na forma como as cenas de ação e os efeitos visuais foram realizados. O deserto, com sua vastidão e desolação, nunca foi utilizado da maneira mais memorável ou impactante em termos cinematográficos, um ponto que a produção não conseguiu explorar a fundo para criar uma atmosfera de grandiosidade. Em resumo, o nascimento de Sahara no cinema foi o resultado de um livro de aventura que capturou o espírito de escapismo e mistério, tentando se adaptar para as telas com uma produção que visava agradar aos fãs do gênero, mas que, ao mesmo tempo, não conseguiu se distanciar o suficiente das limitações de uma execução um tanto rasa. O filme não conquistou as massas de forma duradoura, mas, ao contrário, tornou-se um reflexo de uma tentativa de capturar um gênero cinematográfico que estava no auge, mas sem conseguir quebrar os limites do convencional. Com uma carreira sólida em filmes como Shane, 1953, e Os Gansos Selvagens, 1978, McLaglen T. Sahara pode ser considerada pragmática, com a intenção de agradar ao público em busca de um filme de aventura leve, sem a ambição de se aprofundar nas complexidades dos personagens ou da trama. Nesse sentido, o filme carece de uma maior profundidade emocional, algo que se reflete na simplicidade com que McLaglen conduz as interações entre os personagens principais, especialmente a relação entre Dirk Pitt e a personagem de Brooke Shields, que, embora interessante, não é totalmente explorada com a gravidade necessária para engajar o espectador. A direção de McLaglen se destaca mais pela sua habilidade em manter o ritmo do filme rápido e divertido. As cenas de ação, que são o ponto forte do filme, são executadas com eficiência, e o diretor é hábil em criar sequências tensas e emocionantes, especialmente durante as passagens que exploram o deserto do Saara e a busca pelo misterioso navio confederado. No entanto,
Essas sequências, por mais empolgantes que sejam, carecem de uma construção emocional que poderia ter elevado a trama. McLaglen, ao contrário de outros diretores da época, não se preocupa em aprofundar a mitologia dos personagens ou explorar suas motivações internas. Sua prioridade era mais com a aventura, a busca pelo tesouro e os elementos de ação que atraíam um público em busca de escapismo. Em termos de estética visual, McLaglen adota uma abordagem funcional, mas não visionária. As locações no deserto são amplamente utilizadas, mas a fotografia e a direção de arte não se aprofundam tanto quanto poderiam para capturar a grandiosidade e a solidão do Saara. O deserto, que poderia ter sido um personagem por si só, evocando uma sensação de isolamento e desafio, é tratado de maneira mais genérica, quase como um pano de fundo constante. As cenas no deserto são amplamente genéricas, com a ação predominando sobre qualquer tentativa de explorar a paisagem ou criar uma atmosfera única. Embora isso seja eficaz para um filme de ação voltado para o entretenimento, é um tanto decepcionante do ponto de vista da estética, já que o cenário natural oferece um imenso potencial para explorar a narrativa visual de maneira mais profunda. O foco de McLaglen está na velocidade das cenas, nas trocas rápidas entre momentos de ação e interação entre os personagens, e na criação de uma atmosfera de aventura sem limites. No entanto, esse foco na superfície das coisas, na emoção rápida, acaba deixando de lado o potencial de construção mais detalhada de personagem e trama. Ele não tenta mergulhar no psicológico dos heróis ou dos vilões, mas sim criar um enredo que seja funcional o suficiente para entregar a ação e o mistério de forma envolvente. Por exemplo, o personagem de Brooke Shields, que é uma parte central da narrativa, poderia ter sido melhor desenvolvido. McLaglen a coloca em um papel que, embora seja importante para a dinâmica da trama, não é explorado além da superfície. A química entre ela e McConaughey é mais voltada para o carisma e a exibição de ação do que para qualquer tipo de desenvolvimento emocional profundo, e isso reflete a escolha do diretor de manter o foco no entretenimento puro, ao invés de investir em uma análise mais profunda das relações interpessoais. Por outro lado, McLaglen consegue, sem dúvida, manter o público entretido com a energia das cenas de ação, utilizando todos os recursos disponíveis para dar uma sensação de movimento constante e tensão. O filme nunca parece ficar parado, e as transições entre os momentos de ação e as interações mais leves fluem com uma agilidade que, embora um tanto previsível, garante que o espectador permaneça imerso no que está acontecendo na tela. Nesse aspecto, McLaglen consegue cumprir o objetivo de oferecer um entretenimento acessível e dinâmico, mesmo que superficial. Em resumo, a direção de McLaglen em Sahara é marcada pela praticidade e eficiência, sem grandes ousadias estéticas ou narrativas. Ele entende o que seu público espera de um filme de aventura, ação, mistério e diversão. Porém, ao priorizar esses elementos, McLaglen acaba negligenciando uma maior profundidade na construção de personagens e na exploração do cenário desértico, que poderia ter dado ao filme um impacto mais duradouro. A falta de exploração emocional e psicológica dos personagens torna Sahara um filme mais imediato e acessível, mas menos memorável. O roteiro de Sahara, 1983, escrito por James Cresson, apresenta uma história de aventura que combina elementos de mistério, ação e romance. Baseado no livro de Clive Cussler, a trama gira em torno de Dirk Pitt, interpretado por Matthew McConaughey, e sua busca para encontrar um navio de guerra confederado perdido nas profundezas do deserto do Saara. A jornada é repleta de desafios, perseguições, reviravoltas e momentos de tensão, características típicas do gênero de aventura. Mas a forma como o roteiro desenvolve esses elementos tem implicações significativas na experiência cinematográfica. No cerne do roteiro de Sahara para Sahara, não se distancia muito dessa tradição. A estrutura narrativa do filme é bem alinhada com a da maioria das produções de aventura dos anos 1980, começando com a introdução do mistério, o navio perdido,
seguida pela jornada de descoberta, confrontos com antagonistas, momentos de ação de tirar o fôlego e, finalmente, a resolução da história. O roteiro de Cresson, portanto, se baseia em convenções narrativas bem estabelecidas, mas também tenta adicionar uma camada de complexidade ao explorar o romance entre Dirk Pitt e a personagem interpretada por Brooke Shields, Algiordino. Embora a estrutura básica da aventura esteja presente, o roteiro de Sahara falha em inserir o tipo de profundidade. O romance entre Dirk Pitt e a personagem de Shields, por exemplo, é uma das reviravoltas centrais na narrativa, mas como o resto do roteiro é superficial. Em vez de ser uma construção gradual de sentimentos, é mais uma maneira de suavizar o ritmo de ação e adicionar uma camada de humanidade aos personagens. A química entre McConaughey e Shields, enquanto natural em muitos momentos, é mais baseada em uma troca de olhares e diálogos rasos do que em uma evolução orgânica da relação, o que acaba enfraquecendo a relevância dessa parte da história. Outro aspecto do roteiro que peca pela falta de exploração é a construção do antagonista. Embora o filme apresente um vilão que busca roubar a descoberta do navio perdido e que representa uma ameaça à missão de Pitt, esse personagem não é desenvolvido de maneira suficiente para criar um verdadeiro conflito emocional ou intelectual com o herói. O vilão acaba sendo mais uma figura de obstáculo, uma representação de uma força oposta, sem as motivações ou nuances que poderiam ter dado ao filme um toque mais intrigante. O roteiro não investe no vilão de forma suficiente, o que resulta em um conflito que, embora presente, é fraco e previsível. O antagonista, mais do que um personagem com uma personalidade forte ou uma filosofia contrária ao herói, é uma figura funcional para impulsionar a ação do filme. Isso resulta em uma tensão entre herói e vilão que nunca é verdadeiramente explorada, o que enfraquece o impacto da narrativa. A força de Sahara está, sem dúvida, nas cenas de ação. Quando o filme se concentra nas perseguições, nas lutas e nas situações perigosas enfrentadas pelos protagonistas, ele cumpre seu papel de entretenimento. No entanto, os elementos de mistério, especialmente a busca pelo navio confederado, não são tão bem explorados quanto poderiam ser. O navio, que poderia ser o centro de um mistério emocionante e cheio de reviravoltas, é tratado quase como um MacGuffin, um simples dispositivo narrativo para manter a trama em movimento. O enigma que envolve sua localização e a história por trás dele não é suficientemente investigado ou aprofundado, e isso faz com que a trama perca uma camada de complexidade que poderia ter sido mais envolvente. Em relação aos personagens, a estrutura do filme sugere um arco evolutivo para Pitt, mas no final, ele permanece essencialmente o mesmo. O herói, mesmo enfrentando perigos e superando obstáculos, não passa por uma transformação significativa que o torne mais do que uma figura de ação. A personagem de Brooke Shields, Algiordino, é mais uma figura de suporte, cujo papel de interesse romântico não é suficientemente explorado para que se torne algo mais do que uma conveniência narrativa. Ela também não sofre uma evolução emocional ou psicológica durante o filme, e sua presença parece estar mais relacionada ao romance leve e ao alívio cômico do que a uma contribuição significativa para o desenvolvimento da história. Essa falta de profundidade nos personagens resulta em uma narrativa que, embora divertida e repleta de ação, carece de uma ressonância emocional mais forte. Sahara poderia ter se beneficiado de um desenvolvimento mais cuidadoso de seus protagonistas e antagonistas, tornando a jornada de aventura mais significativa e impactante. Em suma, o roteiro de Sahara entrega o que promete, uma aventura emocionante e cheia de ação, mas sem as camadas emocionais e complexidade que poderiam ter transformado a história em algo mais duradouro. O filme segue a estrutura clássica da jornada do herói, mas a falta de reviravoltas mais ousadas e a ausência de uma exploração mais profunda dos personagens e dos mistérios históricos fazem com que a experiência, embora agradável, se sinta mais superficial do que poderia ser. Os personagens de Sahara 1983, como M. Sahara, é notavelmente superficial, o
o que limita a profundidade emocional do filme. Vamos examinar os principais personagens, Dirk Pitt, Al Giordino e outros, e como eles se inserem no contexto da narrativa, suas motivações e, principalmente, como evoluem ou não ao longo da trama. Dirk Pitt, interpretado por Matthew McConaughey, é o protagonista indiscutível de Sahara. Como herói aventureiro, Pitt segue o modelo clássico de personagem masculino que combina coragem, habilidades físicas impressionantes e uma sede insaciável por aventura. Ele é um homem que vive para a descoberta e a ação, sempre se jogando em situações perigosas sem hesitar. Sua motivação principal é encontrar o navio confederado perdido no deserto, uma missão que promete trazer fama e prestígio, mas também tem um tom de ambição pessoal. Embora Pitt seja claramente o herói, seu desenvolvimento dentro do filme é limitado. Ele é, em grande parte, o mesmo homem no final do filme que era no início, destemido, confiante e focado na busca por respostas. O que falta a Dirk Pitt é uma evolução psicológica significativa. Ele não muda ou cresce como personagem. Suas motivações e objetivos permanecem os mesmos. O filme não se preocupa em explorar suas dúvidas internas, suas falhas ou seus momentos de vulnerabilidade, aspectos que poderiam torná-lo um herói mais complexo e interessante. Em vez disso, ele é apenas uma figura de ação, jogando-se de cabeça nas aventuras e superando obstáculos, mas sem realmente evoluir emocionalmente. O que McConaughey traz para o papel é uma atuação carismática e enérgica, um charme natural que se alinha bem com o arquétipo do herói de aventura. No entanto, essa falta de profundidade psicológica limita a conexão do público com o personagem. Em muitas cenas, ele parece estar mais preocupado com a próxima grande ação ou a piada pronta do que com o impacto emocional dos eventos que está vivendo. Isso, em parte, pode ser atribuído à direção e ao roteiro, que não oferecem ao personagem a oportunidade de crescer de forma substancial. Al Giordino, a personagem interpretada por Brooke Shields, é uma das figuras centrais do filme, mas sua evolução como personagem é igualmente limitada. Al começa como uma pesquisadora apaixonada por história, que, por meio da descoberta do navio perdido, entra no mundo de Dirk Pitt. Sua motivação inicial é científica e acadêmica, mas à medida que a trama avança, ela se vê cada vez mais envolvida na busca pelo tesouro e, inevitavelmente, no romance com Pitt. O desenvolvimento de Al, no entanto, é fraco. Ela começa com uma atitude cética e um tanto cômica, mas seu papel se resume principalmente a ser a parceira romântica e de aventura do protagonista. Enquanto ela tem algumas qualidades interessantes, como inteligência e determinação, sua evolução emocional ao longo do filme é mínima. Ela não passa por nenhuma transformação significativa, e seu romance com Dirk Pitt, embora implícito, não se desenvolve de maneira complexa ou profunda. O público é levado a entender que ela é uma mulher inteligente e capaz, mas o roteiro não investe tempo para explorar suas falhas, medos ou dúvidas. Ela existe para ser a parceira de Pitt na busca, não para ter uma jornada própria. A interpretação de Brooke Shields, embora carismática, também não consegue compensar a falta de desenvolvimento de sua personagem. Sua presença na tela é, por vezes, mais figurativa do que substancial, o que enfraquece a dinâmica entre ela e McConaughey. Sua personagem poderia ter sido mais multifacetada, mas, infelizmente, o roteiro não oferece muito espaço para isso. Outros personagens no filme, como os membros da equipe de Pitt, são tratados de forma ainda mais superficial. Personagens como o Dr. Thaddeus, que desempenha um papel secundário como mentor de Pitt, e o vilão que tenta sabotar a missão, não tem profundidade ou complexidade emocional. Eles são, essencialmente, figuras funcionais no enredo, servindo para avançar a trama ou adicionar obstáculos à missão do herói. O vilão, em particular, é uma figura estereotipada, mais uma conveniência narrativa do que uma ameaça complexa. Ele não apresenta motivações claras ou uma filosofia que desafie verdadeiramente os protagonistas. Ele é simplesmente o antagonista necessário para criar conflito e manter a história em movimento.
O mesmo pode ser dito para muitos dos outros personagens secundários que entram e saem da trama sem nunca se tornar figuras memoráveis ou emocionalmente relevantes. O principal problema do filme em termos de desenvolvimento de personagens é a ausência de falhas significativas ou dilemas internos. Em muitas aventuras, a verdadeira jornada do herói não é apenas física, mas também emocional e psicológica. No entanto, tanto Pete quanto Al permanecem essencialmente os mesmos ao longo da trama, sem confrontar questões pessoais significativas ou superar traumas passados. O filme foca em seus atributos de heróis, corajosos, inteligentes e decididos, mas nunca dá a eles a chance de questionar seus próprios objetivos ou motivações. Isso faz com que, no final, o público tenha uma experiência limitada de conexão emocional com eles. Os heróis de Sahara são, portanto, figuras quase unidimensionais, destemidos e cativantes na superfície, mas sem camadas emocionais ou psicológicas que aprofundem suas personagens. Embora o público possa se divertir com suas aventuras e simpatizar com seu charme, a falta de complexidade nos impede de investir plenamente em suas jornadas. Em resumo, os personagens de Sahara carecem de desenvolvimento substancial, o que limita sua capacidade de ressoar emocionalmente com o público. Tanto Dirk Pitt quanto Al Giordino são figuras de ação clássicas, mas não evoluem significativamente ao longo da história. E isso, por sua vez, afeta o impacto do filme, pois a falta de profundidade nos personagens torna a aventura mais uma sucessão de cenas de ação do que uma jornada de autodescoberta ou transformação. O roteiro, que foca principalmente na ação e no mistério, não oferece os elementos necessários para que os personagens se tornem memoráveis, além de suas funções dentro da narrativa. As atuações em Sahara, 1983, desempenham um papel fundamental na construção do charme do filme, mas ao mesmo tempo revelam as limitações de seus personagens e do roteiro. Com um elenco centrado em Matthew McConaughey e Brooke Shields, a entrega de ambos os atores se alinha com a proposta do filme, de ser uma aventura divertida e cheia de ação, mas não vai além de uma superficialidade que impede que os personagens se tornem realmente memoráveis. Matthew McConaughey, ainda no início de sua carreira, entrega uma performance carismática e cheia de energia como Dirk Pitt. McConaughey já exibia em seus primeiros papéis o charme natural que se tornaria sua assinatura ao longo dos anos, e em Sahara ele cumpre o papel do herói destemido, com uma presença que combina bem com o tom do filme. No entanto, o que falta em sua interpretação é uma profundidade emocional que poderia ter dado mais complexidade ao personagem. Dirk Pitt é, no final das contas, um herói clássico, mais preocupado em alcançar seu objetivo de encontrar o navio perdido do que explorar qualquer conflito interno ou dilema pessoal. McConaughey, por sua vez, foca em apresentar Pitt como uma figura destemida e autossuficiente, o que, se por um lado faz o personagem ser eficiente como um herói de ação, por outro, o torna previsível e pouco desafiador como protagonista. O ator transmite uma confiança inabalável e uma energia vibrante que são características essenciais para esse tipo de papel, mas sua interpretação nunca avança para além do básico. Isso se reflete na forma como ele interage com os outros personagens, especialmente com a personagem de Brooke Shields, onde o foco está muito mais na troca de piadas rápidas e momentos de ação do que em uma evolução emocional mais complexa. McConaughey, com sua postura relaxada e encantadora, é sem dúvida divertido de assistir, mas sua performance não desafia nem a si mesmo nem o espectador a se conectar mais profundamente com o personagem. A personagem de Al serve principalmente como uma parceira para Pitt, não apenas na busca pelo navio perdido, mas também no romance implícito que se desenvolve entre eles. A interação entre ela e McConaughey, embora tenha momentos de charme e química, nunca vai além do superficial. A química entre ambos é mais baseada em trocas rápidas de diálogos e olhares do que em uma construção gradual de uma relação emocional mais profunda. Shields transmite bem a inteligência e a força de sua personagem, mas sua performance se limita a esses aspectos,
sem explorar maiores complexidades da personalidade de Al. Além disso, as reações emocionais de Al, especialmente em relação ao risco de vida e ao mistério envolvendo o navio perdido, são pouco exploradas, o que deixa Shields com um papel limitado e com poucas oportunidades para mostrar uma gama mais ampla de emoções. Sua atuação, embora sólida em momentos de ação, carece de maior nuance quando o filme precisa de uma profundidade emocional mais convincente. Os personagens secundários de Sahara, como o vilão e os outros membros da equipe de Pete, são essencialmente representações funcionais dentro da narrativa. O vilão, que tenta sabotar a missão de Dirk Pitt e sua equipe, não apresenta uma atuação memorável. Ele é mais um obstáculo para o herói do que um antagonista com motivações reais e uma personalidade complexa. Sua performance, embora eficiente em dar ao filme a atenção necessária para as cenas de ação, não adiciona nada de significativo à trama. Outros personagens secundários, como o Dr. Thaddeus, são igualmente rasos, sem grande desenvolvimento ou interpretação marcante. Eles servem principalmente para avançar a narrativa e proporcionar alguns momentos de alívio cômico ou ajuda prática durante a missão de Pete. Embora essas atuações cumpram seus papéis dentro da história, elas não possuem o impacto ou a complexidade necessárias para enriquecer a trama ou desafiar os protagonistas. No conjunto, as atuações em Sahara não são desastrosas, mas também não são especialmente impactantes. Os atores, especialmente McConaughey e Shields, fazem o que é necessário para manter a narrativa fluindo, com charme e diversão. McConaughey, com seu carisma natural, é um herói que atrai simpatia, mas não provoca uma reflexão profunda sobre seu caráter. Shields, por sua vez, interpreta uma parceira que poderia ser mais do que uma figura de apoio. Mas o roteiro não oferece espaço para que sua personagem tenha uma evolução mais rica. A falta de desafios emocionais significativos para os protagonistas reflete diretamente nas atuações. Como os personagens não enfrentam dilemas internos complexos ou momentos de crise emocional profundos, os atores ficam limitados em suas performances, entregando o que é necessário, mas sem grandes surpresas ou complexidade. Em resumo, as atuações em Sahara são adequadas para o tipo de filme que é uma aventura de ação rápida, com momentos de charme e diversão. McConaughey e Shields oferecem performances carismáticas, mas sem profundidade emocional que os tornaria personagens memoráveis. Embora a química entre os protagonistas seja perceptível, ela não é suficientemente explorada para gerar uma verdadeira conexão emocional com o público. As atuações secundárias são funcionais, mas também carecem de complexidade ou de algo mais para dar substância à narrativa. A direção de fotografia em Sahara, 1983, sob a responsabilidade do diretor de fotografia William A. Fraker, é fundamental para a construção do ambiente do filme, especialmente dado que o deserto do Saara, um cenário grandioso e quase mitológico, ocupa um papel central na narrativa. O trabalho de Fraker visa capturar a vastidão e a desolação do deserto, criando imagens imponentes, mas ao mesmo tempo tentando transmitir a tensão da missão de encontrar o navio confederado perdido. No entanto, embora as intenções sejam claras, a execução não é completamente eficaz em explorar o potencial visual do Saara de maneira profunda e emocionalmente envolvente. O Saara como cenário tem o potencial de ser muito mais do que um simples pano de fundo para a ação. Em muitos filmes de aventura, o ambiente tem uma importância simbólica, servindo como um reflexo do estado interior dos personagens ou como um obstáculo psicológico e físico que desafia os heróis de formas significativas. Em Sahara, o deserto, apesar de ser imenso e imponente, nunca se sente como um verdadeiro personagem. A cinematografia, embora efetiva em criar a sensação de vastidão e solidão, não aproveita totalmente o potencial de usar o Saara para amplificar os dilemas internos dos personagens ou a tensão emocional da missão. As paisagens do deserto são filmadas de forma ampla e aberta, com grandes panorâmicas que capturam a magnitude do cenário. No entanto, a fotografia de Fraker frequentemente opta por enquadramentos amplos e simétricos
que por vezes fazem com que o deserto pareça mais uma locação exótica do que um elemento dinâmico que influi na narrativa. A falta de uma exploração mais intimista do deserto e suas condições extremas faz com que o cenário se perca em cenas mais genéricas de ação, em vez de se tornar uma força emocional ou simbólica que adicionaria camadas ao enredo. Durante as sequências noturnas ou em locais mais fechados, como nas cavernas ou dentro das instalações de pesquisa, a fotografia de Sahara tenta gerar uma atmosfera mais dramática, mas sem o cuidado e a complexidade que poderiam ter aprofundado a experiência do público. As sombras e os contrastes, embora presentes, são usados de maneira convencional, sem a ousadia de outros filmes que utilizam a iluminação para refletir o clima emocional das cenas. O resultado é uma cinematografia sólida, mas não inovadora. Em termos de composição, o filme utiliza frequentemente o formato de grandes panorâmicas, posicionando os personagens na vastidão do deserto. Isso, por um lado, ajuda a ressaltar a insignificância dos heróis diante da grandiosidade da natureza, uma ideia que é explorada superficialmente ao longo da trama. No entanto, a câmera não faz uso frequente de planos mais intimistas que poderiam ter aprofundado as relações emocionais entre os personagens ou enfatizado a solitude e o desafio psicológico da jornada. O filme apresenta ainda algumas cenas de ação que são eficientes, mas não particularmente inovadoras do ponto de vista visual. Quando Dirk Pitt e Al Giordino enfrentam perigos ou fogem de situações de risco, a fotografia acompanha essas cenas com uma agilidade que mantém o ritmo da ação, mas sem transformar a cinematografia em um elemento de surpresa ou impacto. Os momentos de tensão não são explorados por meio de movimentos de câmera que alteram a percepção do espectador, o que poderia ter dado uma sensação de imersão mais intensa. No geral, a direção de fotografia em Sahara é competente, mas não ousada. O filme adota uma abordagem convencional para filmar o deserto, com uma ênfase nas grandes panorâmicas e na luz natural, mas sem um olhar mais profundo sobre o ambiente ou a psicologia dos personagens. Quando se trata de filmar cenas de ação ou interações entre os personagens, a cinematografia segue um estilo seguro, sem arriscar ou explorar maneiras inovadoras de usar a câmera ou a luz para intensificar o drama. A estética do filme, ao se apegar a um estilo visual tradicional, acaba não aproveitando ao máximo o potencial cinematográfico de um cenário como o Saara. Em comparação com outros filmes de aventura e ação da década de 1980, onde o ambiente e a fotografia eram usados de forma mais expressiva para refletir o tema ou o conflito, Sahara se limita a representar o deserto como um pano de fundo exótico e imponente, mas não como um elemento que desempenha um papel vital no desenvolvimento da trama. A direção de fotografia de Sahara é, em grande parte, funcional. Embora a escolha das locações no deserto do Saara seja uma boa decisão para criar um cenário grandioso, a cinematografia não consegue transformar o deserto em um personagem dinâmico que influencie a narrativa de maneira significativa. A falta de ousadia nas escolhas visuais e a ênfase em uma estética convencional resultam em uma cinematografia que, embora eficaz para a narrativa de ação, falha em trazer uma atmosfera memorável ou uma profundidade visual que se encaixaria perfeitamente com o tom de mistério e aventura. A escolha do deserto do Saara como locação central é o ponto mais óbvio e importante do design de produção. O deserto, com sua vastidão e sua paisagem árida, tem um grande potencial simbólico para o filme. Ele poderia representar não apenas os desafios físicos da jornada, mas também as questões internas dos personagens, o vazio, a solidão e a luta pela sobrevivência. No entanto, a cenografia do filme não consegue transformar o deserto em um personagem mais ativo dentro da narrativa, o que limita o impacto visual do ambiente. A produção, ao filmar nas locações do Saara, tenta capturar a grandiosidade do cenário natural, com longas panorâmicas que mostram a vastidão do deserto e a pequenez dos personagens em relação a ele. Contudo, em muitos momentos, a forma como o deserto é filmado parece mais uma escolha prática,
em vez de uma exploração visual inovadora do espaço. As paisagens são usadas de maneira previsível e o filme não faz tanto uso da areia ou do calor implacável para transmitir uma sensação de opressão e desolação, algo que poderia ter sido mais eficaz se o design de produção tivesse se aprofundado mais nas condições extremas do ambiente. Além disso, a locação do deserto, apesar de sua grandiosidade, não é realmente aproveitada para aumentar a tensão emocional ou a profundidade simbólica da jornada. O Saara, em vez de ser uma força de desafio ou mistério, parece mais um grande cenário de fundo para as ações de aventura que acontecem. A falta de uma interação mais simbólica entre o ambiente e os personagens enfraquece a ideia de que o deserto é, de fato, um obstáculo imenso e implacável, como o filme tenta sugerir. E o figurino e a maquiagem de Sahara são adequados para o contexto do filme, mas não têm a mesma força ou impacto visual que poderia ter sido alcançado em um filme de aventura mais ousado. A personagem de Al Giordino, Brooke Shields, é vestida de maneira prática para as aventuras no deserto, com roupas leves, adequadas para o calor, mas também com um toque de estilo que condiz com sua posição como uma figura intelectual e aventureira. O figurino de Dirk Pitt, Matthew McConaughey, segue um estilo igualmente funcional, com roupas confortáveis e práticas, mas com a ousadia característica do herói de ação. No entanto, esses trajes não possuem nenhum elemento visual marcante que se destaque, como figuras de heróis ou vilões em outros filmes de aventura, onde o figurino é usado para ajudar a construir a identidade do personagem. A maquiagem também é simples e direta, sem muita ênfase em características físicas ou efeitos especiais. Os personagens estão visivelmente sujos e desgastados pelo calor do deserto, mas isso nunca se torna um ponto focal da narrativa. A maquiagem serve para mostrar o impacto físico das condições extremas, mas sem ir além do básico para destacar a luta interna ou o sofrimento psicológico que as condições do deserto poderiam ter causado aos personagens. Os objetos cênicos e os acessórios em Sahara são, em sua maioria, funcionais para a história, mas, novamente, não apresentam grande inovação ou um design particularmente memorável. O filme se concentra em objetos relacionados à exploração e à aventura, como mapas antigos, equipamentos de escavação e artefatos históricos, todos usados para avançar a trama. Embora esses itens sejam essenciais para o enredo e sirvam ao propósito narrativo, eles não são projetados ou apresentados de forma a deixar uma marca visual duradoura. Os artefatos históricos, como o navio confederado perdido e as relíquias associadas a ele, são representados de forma típica para um filme de aventura. O navio perdido, por exemplo, é uma peça central da história. Mas a forma como ele é apresentado não faz com que se torne uma parte emocional ou simbólica importante do filme. Ele é, essencialmente, um MacGuffin, um dispositivo narrativo que avança a trama, mas não é realmente explorado de maneira significativa no design de produção. A falta de um cuidado maior com o design do navio e a forma como ele se integra ao mistério da trama faz com que o objeto se torne menos impactante para o público. Embora o design de produção em Sahara tenha a capacidade de criar um cenário exótico e envolvente, ele não vai além do básico para aproveitar ao máximo as possibilidades estéticas do filme. A sensação de imersão no Saara é rasa, e o deserto, em vez de se tornar uma força narrativa importante, acaba por ser apenas um cenário grande e bonito, mas não profundamente integrado à experiência emocional dos personagens. Além disso, o filme não faz uso significativo de cores ou texturas para criar contrastes visuais interessantes. Embora o deserto em si ofereça uma paleta de cores quentes e douradas, o design de produção opta por uma abordagem mais simples e convencional. Isso não é um erro, mas também não é uma escolha ousada. O filme se contenta em apresentar o deserto e os outros ambientes como cenários práticos, sem tentar explorá-los de maneira mais criativa ou emocionalmente impactante. Em resumo, o design de produção de Sahara é funcional e eficaz para a história, mas não é memorável ou inovador. O deserto,
que poderia ser uma força simbólica importante na narrativa, é tratado como um cenário genérico e pouco explorado. O figurino e a maquiagem são adequados, mas não se destacam, e os objetos cênicos são usados de forma previsível, sem adicionar profundidade visual ou simbólica à trama. A produção, no geral, cumpre seu papel de criar um ambiente exótico e adequado para a aventura, mas não vai além do convencional para dar ao filme uma identidade visual única ou emocionalmente ressonante. A trilha sonora e o desenho de som em Sahara, 1983, desempenham um papel crucial em moldar a atmosfera do filme, oferecendo um contexto sonoro para as aventuras e o mistério que se desenrolam nas vastas paisagens do Saara. Contudo, enquanto a música e os efeitos sonoros são competentes, eles não têm o impacto emocional ou a inovação que poderiam ter dado ao filme uma identidade sonora mais forte e memorável. O filme segue as convenções da época, utilizando trilhas que complementam a ação e as cenas de suspense, mas sem explorar profundamente o potencial emocional da música ou o poder do som para intensificar o drama. A trilha sonora de Sahara, composta por James Horner, é um exemplo típico das trilhas de filmes de aventura dos anos 1980. Horner, conhecido por suas colaborações com grandes cineastas da época, como James Cameron em Alienígenas, 1986, e Titanic, 1997, traz uma composição que acompanha as emoções da ação e o espírito de exploração que permeia o filme. No entanto, a música não chega a se destacar de maneira única ou inovadora dentro do contexto do gênero. É funcional, sem dúvida, mas não é tão memorável ou marcante quanto outras trilhas sonoras de filmes contemporâneos de aventura. A trilha de Horner segue a fórmula tradicional do gênero de ação e aventura, com momentos grandiosos e épicos quando a trama atinge seus pontos altos de suspense. Mas a música não se destaca por sua originalidade ou profundidade. As peças instrumentais, com suas orquestrações emocionantes e rápidas, ajudam a construir a tensão durante as cenas de ação, mas também podem soar previsíveis, pois não há uma exploração profunda de variações emocionais que poderia ter agregado mais ao filme. A falta de uma melodia icônica ou tema central que fosse associado de forma indelével a Sahara limita o impacto de, embora a música de Horner ajude a criar uma sensação de aventura e mistério, ela não é a força emocional que poderia ter sido, especialmente em um filme cujo tema central é a busca por um navio perdido e o mistério envolvente. Ao invés de usar a trilha sonora para intensificar o drama interno dos personagens, a música permanece mais como um suporte para a ação, com pouco espaço para momentos mais silenciosos ou introspectivos. O design de som, como a trilha sonora, é competente, mas não memorável. Os efeitos sonoros de Sahara ajudam a construir a tensão nas cenas. Além disso, o desenho de som nas cenas de ação também carece de um impacto inovador. Embora as explosões, os tiroteios e os momentos de tensão sejam bem executados, o som não possui a intensidade visceral que poderia ter gerado uma experiência imersiva mais forte. Os efeitos são limpos e claros, mas não profundos ou inovadores, o que faz com que as cenas de ação, embora emocionantes, não se destaquem tanto quanto poderiam em termos de efeito sonoro. O que realmente falta em Sahara é a sinergia entre a trilha sonora e o desenho de som para criar uma atmosfera coesa e emocionalmente ressonante. Em filmes de aventura mais memoráveis, como os de Steven Spielberg ou James Cameron, há uma habilidade de usar o som e a música para complementar e amplificar as emoções dos personagens. Em Sahara, a música e os efeitos sonoros raramente se unem para construir uma tensão contínua ou uma sensação emocional que aumente o envolvimento do público. As cenas de ação, por exemplo, não têm o impacto emocional que uma trilha mais ousada ou efeitos sonoros mais inovadores poderiam proporcionar. Embora a música de Horner e o design de som sejam eficientes e ajudem a criar a ação desejada, eles não têm a profundidade ou a força emocional que poderia ter transformado a experiência em algo mais marcante e impactante. Em resumo, a trilha sonora e o desenho de som de Sahara são eficientes, mas não excepcionais. A música de James Horner
embora adequada para o gênero, não possui a marca de identidade que poderia ter tornado o filme mais memorável. O design de som, embora funcional para as cenas de ação e ambiente, não se destaca por sua originalidade ou intensidade emocional. No geral, o filme não aproveita o potencial sonoro de seu cenário, o deserto do Saara, ou da jornada de seus personagens, para criar uma experiência sensorial imersiva e emocionalmente impactante. A edição e o ritmo narrativo em Sahara, 1983, são aspectos cruciais para entender como o filme tenta balancear suas sequências de ação com os momentos de mistério e aventura. A forma como a história é montada e a maneira como a trama se desenrola determinam a eficácia da narrativa, especialmente em um filme de ação que se preocupa em manter o ritmo rápido, mas também deseja entregar uma sensação de progressão emocional e uma narrativa envolvente. Vamos explorar como a edição contribui para o ritmo do filme e analisar sua influência na experiência do espectador. Uma das características centrais de Sahara é seu ritmo acelerado. O filme mantém uma cadência constante de ação, com sequência atrás de sequência, enquanto Dirk Pitt e sua parceira Al Giordino enfrentam novos desafios no deserto do Saara. A edição segue uma estrutura típica de filmes de aventura, onde as cenas de ação são intercaladas, com momentos mais tranquilos e expositivos. Mas a energia do filme nunca desacelera por muito tempo. A transição entre os momentos de tensão e ação é fluida, e a montagem é eficiente para garantir que o filme não perca o foco. Ao contrário de filmes mais lentos ou que priorizam o drama em suas sequências, Sahara faz questão de manter o espectador engajado, mesmo que o filme careça de grandes reviravoltas narrativas ou momentos emocionais profundos. As sequências de ação são rápidas e dinâmicas, com cortes rápidos e ângulos de câmera que acompanham a movimentação frenética das cenas, permitindo que o público acompanhe a ação sem grandes obstáculos. Contudo, esse ritmo acelerado pode se tornar uma faca de dois gumes. O filme nunca realmente se dá o luxo de desacelerar ou aprofundar as relações entre os personagens ou o mistério que envolve o navio perdido. O ritmo contínuo de ação e movimento, embora eficaz para manter o entretenimento, impede o desenvolvimento emocional mais profundo que poderia ter transformado a trama em algo mais significativo. As cenas, por mais emocionantes que sejam, nunca possuem o espaço necessário para se aprofundar nas complexidades psicológicas dos personagens ou no mistério central da história. A edição também desempenha um papel em suavizar a narrativa e garantir que o filme se mantenha acessível e fluido, sem grandes desvios ou complexidades. Embora a edição seja eficiente, ela também se dedica a criar uma estrutura linear e fácil de seguir, onde os personagens, em sua maioria, estão sempre indo de um lugar a outro, perseguindo pistas e enfrentando obstáculos. A estrutura narrativa não se arrisca em experimentar muito com a temporização ou com a estrutura não linear, algo que poderia ter dado à história uma camada a mais de complexidade. Os momentos de mistério e descoberta do navio perdido são rapidamente resolvidos, sem muito suspense ou sensação de mistério duradouro. A edição corta para os momentos-chave de ação sem construir uma tensão crescente mais profunda, o que faz com que as descobertas e revelações sejam rápidas demais para criar uma sensação mais duradoura de enigma. Por exemplo, as pistas que vão sendo descobertas ao longo da jornada de Pitt e Al nunca são entregues de maneira particularmente intrigante ou misteriosa, o que resulta em um ritmo constante, mas sem o tipo de construção emocional que mantém o espectador ansioso por mais. Além disso, a falta de um ritmo mais contemplativo ou introspectivo para os personagens é um reflexo da escolha de edição. A narrativa segue sempre em frente, sem se dar o luxo de pausar para explorar os dilemas internos dos personagens, suas motivações ou medos. Embora isso seja adequado para um filme de ação que se preocupa em manter o público entretido, ele impede que Sahara evolua para algo mais do que um simples filme de aventura. Uma das áreas onde a edição poderia ter sido mais eficaz seria na criação de uma dinâmica mais significativa,
entre o romance de Dirk Pitt e Al Giordino. O romance, que é um dos elementos centrais do filme, nunca se aprofunda realmente. As cenas entre os dois são rápidas, com diálogos rápidos e trocas de olhares, sem grande construção emocional. A edição nunca dá tempo para que o romance entre os personagens se desenvolva de maneira orgânica, o que torna a relação entre eles mais superficial do que deveria ser. Ao cortar constantemente entre cenas de ação e momentos de romance ou exploração, a edição cria uma sensação de continuidade, mas também perde a oportunidade de transformar essa relação em algo que tenha mais peso emocional para o público. O filme parece mais interessado em manter o ritmo rápido do que em oferecer ao romance o tempo necessário para que ele evolua de forma mais convincente. A escolha de edição de manter a história em movimento constante significa que o filme não oferece momentos significativos de pausa ou reflexão. Embora cenas de ação empolgantes e interações rápidas entre os personagens possam ser agradáveis, elas também impedem que o público tenha tempo de refletir sobre o que está acontecendo. O filme não dá ao público a oportunidade de absorver o que foi vivido ou experimentado pelas figuras principais, deixando a história mais esquecível após o término. Um exemplo disso é a resolução do mistério do navio confederado. Embora seja uma parte central da trama, a forma como o navio é finalmente encontrado e a revelação sobre o que aconteceu com ele acontecem de maneira tão rápida que não há espaço para um verdadeiro clímax emocional. A edição corta rapidamente para o próximo momento de ação, deixando o mistério e a recompensa da busca se dissolverem em mais uma cena de perseguição ou confronto. A edição de Sahara é eficaz para manter a narrativa em movimento e o ritmo acelerado, mas também é superficial e limitada. O filme opta por um estilo de edição que favorece a ação e a movimentação constante, sem investir tempo suficiente para aprofundar a relação entre os personagens ou a tensão do mistério. A narrativa não se dá o luxo de explorar momentos de pausa emocional, e isso impede que o filme tenha um impacto duradouro. Embora eficiente para um filme de aventura, o ritmo constante de ação, sem as pausas necessárias para desenvolvimento emocional ou aprofundamento no mistério, faz com que Sahara se torne mais uma sequência de cenas do que uma história que ressoe emocionalmente. Em Sahara, 1983, Sahara não tem a ambição de se aventurar em questões mais profundas ou de carregar um simbolismo de grande carga emocional ou filosófica. Vamos analisar os principais temas e os símbolos que aparecem ao longo da narrativa. A busca pelo navio confederado perdido, o grande tesouro da história, é de fato o motor da trama. O filme se estrutura em torno de uma jornada para descobrir um segredo enterrado no deserto, e essa busca se assemelha muito ao mito clássico do herói em busca de algo perdido e valioso. No entanto, essa busca não é apenas por um objeto de riqueza física, mas também por uma recompensa simbólica. O prestígio, o reconhecimento e, eventualmente, a satisfação pessoal de completar uma missão importante. O navio perdido, como MacGuffin, serve como o ícone dessa busca incessante. Ele representa tanto um símbolo de conquista e poder, como um reflexo da natureza implacável do deserto e do risco envolvido na exploração e no mistério. No entanto, o filme não explora o navio com a profundidade que poderia ter dado ao filme uma dimensão mais complexa. Ele é, essencialmente, apenas o objetivo do protagonista, e sua descoberta não gera a carga simbólica que um filme mais introspectivo poderia explorar. Ao contrário de outros filmes de aventura, que exploram o sentido de descoberta e realização pessoal por meio da busca por algo perdido, Sahara não aprofunda as motivações internas dos personagens em relação a esse tesouro. O navio confederado poderia ter simbolizado a tentativa de reconectar o presente com o passado, a busca por respostas históricas ou mesmo o desejo de redimir-se de erros passados. No entanto, o filme escolhe não explorar esses subtextos mais profundos, limitando-se a um enredo de ação, sem um simbolismo forte ou transformador. O Saara, como cenário, é um símbolo clássico de desafio e solidão,
algo que poderia ter sido utilizado para refletir sobre os dilemas internos dos personagens. O deserto é, por definição, um local inóspito e imenso, e poderia ter sido usado para simbolizar o vazio emocional que os personagens enfrentam ou os desafios psicológicos que eles superam ao longo da história. No entanto, o filme não aproveita totalmente o poder simbólico do deserto para explorar esses temas. Dirk Pitt, como protagonista, é o arquétipo do herói aventureiro, e sua jornada segue uma trajetória clássica. Um homem corajoso e obstinado, movido por um senso de missão, que enfrenta perigos para alcançar um objetivo grandioso. No entanto, a falta de evolução emocional significativa para o personagem limita a profundidade dessa jornada. Pitt não é desafiado emocionalmente, não enfrenta grandes dilemas internos ou questiona seu próprio caminho. Ele segue em frente, cumprindo sua missão, sem que isso resulte em uma transformação pessoal significativa. Em vez de ser uma história sobre crescimento, a jornada de Pitt é uma sucessão de ações e confrontos com obstáculos, mas sem um confronto real consigo mesmo. O filme poderia ter usado a jornada de Pitt para explorar temas como o conflito entre ambição e lealdade, ou o custo pessoal da busca por grandes conquistas. Mas em vez disso, a aventura é tratada de maneira superficial, sem os momentos de introspecção que poderiam ter transformado a narrativa em algo mais do que apenas uma busca pelo tesouro perdido. Em resumo, Sahara aborda temas como a busca por tesouros, a exploração do desconhecido e o confronto com o deserto, mas o filme não investe profundamente nessas ideias. O simbolismo do navio perdido e do deserto não é explorado de maneira a enriquecer a experiência narrativa, e a jornada do herói é tratada de forma rasa, sem uma verdadeira transformação emocional. O romance entre os protagonistas, embora presente, também é desenvolvido de forma superficial. O filme, portanto, opta por manter os temas e o simbolismo em um nível funcional, sem aprofundá-los o suficiente para gerar uma reflexão mais significativa. O estilo cinematográfico de Sahara, 1983, segue, em grande parte, as convenções estabelecidas pelos filmes de aventura dos anos 1980, com ênfase em ação rápida, heroísmo sem grandes complexidades e uma busca épica por um tesouro perdido. A direção de Andrew V. McLaglen e a escolha de estilo visual e narrativo buscam capturar a essência de aventuras mais grandiosas, como as de Indiana Jones, mas o filme não se arrisca a ir além dessas convenções. Em vez de buscar uma identidade própria ou subverter as normas do gênero, em sua essência, Sahara é um filme de aventura e ação, com os elementos clássicos desse gênero amplamente presentes. A busca por um grande tesouro, a jornada heróica através de terrenos perigosos e desafiadores, e os encontros com inimigos que tentam impedir o sucesso da missão. O filme segue a estrutura narrativa bem conhecida do gênero, com uma clara distinção entre heróis e vilões, uma missão a ser cumprida e um enredo de ação que se desenrola rapidamente. O estilo de McLaglen se alinha com as convenções do gênero de aventura ao focar no ritmo acelerado da trama e na sequência de momentos de ação, perseguições e confrontos. Ao fazer isso, o filme busca criar uma experiência de entretenimento leve, sem grandes reflexões filosóficas ou psicológicas. Os heróis enfrentam obstáculos, vencem vilões e, eventualmente, atingem o objetivo final. Tudo dentro de um formato familiar e seguro. Em comparação com filmes mais ousados dentro do gênero de aventura, como Indiana Jones ou até mesmo Romancing the Stone, 1984, Sahara se mantém mais próximo dos moldes tradicionais. Embora o filme tenha as características essenciais de um clássico filme de aventura, ele não se arrisca a subverter ou brincar com os tropes estabelecidos. A falta de uma tentativa mais criativa de desconstruir ou inovar dentro do gênero limita o estilo cinematográfico do filme, fazendo com que ele se perca em um mar de convenções, sem grande identidade própria. Os enquadramentos amplos comuns em filmes de aventura são usados aqui, mas sem explorar o potencial simbólico do espaço. Em vez de dar ao deserto um papel ativo na história, o filme o trata como um fundo exótico, sem explorá-lo como uma força,
ou um obstáculo mais significativo que influencie os personagens. Há uma oportunidade perdida de usar o ambiente como um elemento emocional, algo que poderia ter adicionado uma camada mais profunda ao filme. A direção de arte e o design de produção também seguem uma estética convencional para filmes de aventura da época, com pouca ousadia na criação de um visual único ou diferenciado. Os figurinos e objetos cênicos são práticos, mas não chamam a atenção pela criatividade ou originalidade. Embora funcionais, eles não ajudam a estabelecer uma identidade visual única para o filme. O figurino de Dirk Pitt, interpretado por Matthew McConaughey, segue o padrão do herói de ação, enquanto o de Al Giordino, Brooke Shields, se alinha à estética da aventureira moderna. Mas ambos carecem de um toque que os torne visualmente memoráveis ou únicos. A trilha sonora de Sahara, composta por James Horner, segue a mesma linha de convenção. Embora a música seja adequada para o gênero e ajude a acompanhar o ritmo da ação, ela não tem a mesma inovação ou memorabilidade que outras trilhas sonoras de filmes de aventura da época. O uso de melodias épicas e instrumentações grandiosas ajuda a reforçar a sensação de aventura, mas o tema musical de Sahara não se destaca entre outros filmes da mesma categoria. A música funciona, mas não oferece algo novo ou inesquecível, e sua falta de uma melodia marcante impede que ela seja associada de forma indelével ao filme. A música de Horner, embora funcional para a narrativa, não tem a mesma capacidade de criar uma conexão emocional com o público ou de reforçar os temas subjacentes da trama. Ela se limita a ser um suporte para as cenas de ação e suspense, mas sem fazer o espectador se lembrar da trilha após o término do filme. O estilo de Sahara também pode ser descrito como sendo superficial, não apenas no aspecto visual e narrativo, mas também na forma como ele lida com os momentos de alívio cômico. O filme tem uma série de momentos leves e piadas rápidas, geralmente entre os protagonistas, mas esses momentos não são suficientemente desenvolvidos para fornecer qualquer tipo de profundidade emocional. Eles servem para manter o tom do filme leve e acessível, sem dar ao público a chance de se aprofundar nas complexidades psicológicas ou emocionais dos personagens. Embora a leveza e o humor sejam características desejáveis para um filme de aventura que visa agradar ao público mais amplo, Sahara falha em explorar a comédia como uma ferramenta para enriquecer a narrativa. Em vez de usar o humor para revelar aspectos mais profundos dos personagens ou criar uma dinâmica mais interessante entre eles, o filme utiliza piadas e trocas rápidas de forma superficial, sem grande efeito. O estilo cinematográfico de Sahara é, em sua maior parte, convencional e funcional dentro do gênero de aventura. Embora o filme siga as convenções do gênero, ele não apresenta ousadias visuais, narrativas ou emocionais que possam diferenciar a experiência do espectador. O deserto é um cenário grandioso, mas não é explorado em sua totalidade para trazer uma dimensão simbólica ou psicológica significativa à história. Da mesma forma, o filme segue uma fórmula narrativa de aventura tradicional, sem arriscar ou subverter os tropes do gênero. Em vez de criar uma identidade visual ou sonora única, Sahara se apega às convenções de outros filmes de aventura e ação da época. A produção de Sahara, 1983, foi marcada por uma série de desafios e peculiaridades que, de certa forma, refletem a natureza do filme. Uma aventura com grandes ambições, mas que enfrentou obstáculos significativos ao longo do processo de criação. Vamos explorar alguns dos detalhes mais interessantes sobre os bastidores da produção. Uma das grandes vantagens e desafios de Sahara foi a escolha de filmar em locações reais no deserto do Saara, especificamente no norte da África. A produção escolheu filmar em lugares como a Tunísia, onde as paisagens do deserto eram utilizadas para criar a vastidão imponente do Saara. No entanto, filmar em um local tão remoto e isolado trouxe uma série de dificuldades logísticas. A equipe enfrentou o calor intenso e as condições extremas do deserto, com temperaturas elevadas que afetavam tanto os atores quanto a equipe técnica. A areia e o vento
também representaram desafios para os equipamentos de filmagem, exigindo que os cineastas fossem criativos com as soluções técnicas. Além disso, a localização remota exigiu uma coordenação logística complexa, já que os recursos e a infraestrutura no local eram limitados, fazendo com que o trabalho da equipe fosse ainda mais difícil. Não é à toa que muitas das grandes produções cinematográficas buscam locações exóticas e únicas, mas a realidade de filmar nessas condições pode ser bem mais árdua do que o espectador imagina. Apesar dos desafios, o uso de locações reais no Saara ajudou a criar a sensação de autenticidade e imensidão do deserto, mesmo que o filme não explore profundamente as condições ambientais para amplificar a narrativa de maneira significativa. Brooke Shields foi escalada como Al Giordino, parceira de Dirk Pitt, uma mulher forte e determinada que compartilha a jornada de descoberta no deserto. Contudo, a escolha de Shields para um papel de ação foi vista por muitos como uma surpresa, dado que ela era mais conhecida por papéis dramáticos e românticos, como em A Lagoa Azul, 1980. Durante as filmagens, Shields teve que superar suas limitações em relação a filmes de ação e aventura. Embora não fosse uma atriz de ação tradicional, ela se dedicou ao papel e teve que passar por intensos treinamentos físicos para se preparar para as cenas de ação. Ela precisou se adaptar às demandas do filme, que envolviam cenas de perseguições, corridas pelo deserto e até algumas sequências de combate. Em uma produção de aventura como Sahara, as cenas de ação são cruciais, e o treinamento físico se torna fundamental para os atores, especialmente para aqueles que não têm um histórico em filmes de ação. Shields então teve que se empenhar para oferecer uma performance convincente, equilibrando o aspecto físico com o lado mais emocional de sua personagem. Embora Sahara tenha sido lançado antes de Matthew McConaughey se tornar um nome amplamente reconhecido em Hollywood, o filme já mostrava o carisma que o ator viria a demonstrar em sua carreira futura. McConaughey foi escalado para o papel de Dirk Pitt, o protagonista destemido e aventureiro, e sua interpretação carregada de charme e autoconfiança já mostrava indícios do estilo que ele usaria em papéis posteriores, como em Magic Mike, 2012, e Interesses, 2014. No entanto, McConaughey estava ainda no início de sua carreira, e a forma como ele se entregou ao papel de herói de ação gerou uma química interessante com Shields, mesmo que a profundidade emocional de seus personagens não fosse totalmente explorada. O ator, ao longo das filmagens, se divertiu com a ideia de ser o herói tradicional, embora fosse claro que o filme não exigiria dele a mesma complexidade que ele teria em filmes futuros. A energia de McConaughey, entretanto, trouxe algo de leveza para o filme, já que ele interpretou Pitt com uma espécie de descomprometimento, sem se preocupar em criar um personagem complexo, mas focando em se divertir com a aventura. Isso fez de Sahara um filme com uma atmosfera mais descontraída, algo que, de certa forma, foi um reflexo da abordagem do próprio McConaughey ao papel. Sahara foi lançado em 1983, um ano em que Hollywood estava saturada de filmes de ação e aventura. Os anos 1980 foram dominados por grandes franquias de ação, como Indiana, Rambo, Exterminador do Futuro e Mad Max. Esses filmes não só definiram o gênero, mas também elevaram o nível de expectativa, em termos de ação e profundidade de personagens. Sahara tentou se inserir nesse cenário, mas não conseguiu alcançar o mesmo nível de impacto cultural ou crítico. Parte disso pode ser atribuída ao fato de que o filme se manteve bastante fiel às convenções do gênero, sem trazer inovações que pudessem destacá-lo. Enquanto filmes como em 1981 e Romancing the Stone, 1984, com sequela do Saara. Ao ser lançado, Sahara recebeu críticas mistas, com muitos críticos apontando que, apesar da produção grandiosa e das locações no deserto, o filme não conseguiu entregar uma história empolgante ou um desenvolvimento de personagens memorável. A atuação de McConaughey e Shields foi considerada adequada, mas não extraordinária, e o filme foi frequentemente classificado como um produto típico da década de 1980, com os aspectos de ação e aventura
predominando sobre a complexidade narrativa. O fato de Sahara não ter alcançado o mesmo sucesso de outras produções contemporâneas de aventura, como Indiana Jones ou Romancing the Stone, reflete as limitações do próprio filme. Ele se encaixa em um nicho de filmes B de aventura que, apesar de divertidos, não são lembrados como clássicos duradouros. A produção de Sahara foi repleta de desafios, desde as condições adversas no deserto do Saara, até a tentativa de colocar Brooke Shields em um papel de ação. No entanto, apesar dos esforços da equipe e dos atores, o filme não conseguiu se destacar como um marco do gênero de aventura. A falta de profundidade emocional nos personagens e o apego a uma fórmula convencional resultaram em um filme divertido, mas superficial, que não conseguiu aproveitar todo o potencial de suas locações e do mistério envolvente do navio perdido. No próximo bloco, vamos explorar a recepção crítica e pública de Sahara, considerando tanto as críticas da época quanto a visão mais contemporânea sobre o filme. Como ele foi recebido pelo público? Quais foram os principais pontos fortes e fracos que surgiram nas análises e revisões? A crítica na época não foi particularmente generosa com Sahara. A maioria dos críticos apontou que, embora o filme fosse divertido em sua essência, ele carecia de substância e profundidade. A busca pelo navio confederado, embora fosse uma premissa intrigante, acabou se tornando apenas uma desculpa para sequências de ação, e o filme não explorou os temas de maneira significativa. A ausência de um desenvolvimento mais profundo dos personagens e o uso de convenções de aventura previsíveis fizeram com que o filme fosse classificado como uma produção mediana. Os críticos que escreveram sobre Sahara destacaram a química entre os protagonistas, especialmente entre Matthew McConaughey e Brooke Shields, mas também criticaram a falta de uma verdadeira conexão emocional ou um romance mais profundo. O filme foi visto como uma fórmula de ação e aventura sem grandes surpresas, funcionando mais como uma cópia das produções de sucesso da época do que uma obra com uma identidade própria. Alguns críticos apontaram que, apesar de suas falhas, Sahara entregava o que se esperava de um filme de aventura: momentos de ação empolgantes, paisagens exóticas e heróis carismáticos. No entanto, a crítica foi unânime ao observar que o filme não oferecia nada de novo ou inovador no gênero, e falhava em aproveitar o potencial simbólico do cenário ou a profundidade emocional dos personagens. No fim, Sahara foi considerado um entretenimento para passar o tempo, mas sem deixar um impacto duradouro. Em termos de bilheteira, Sahara teve um desempenho razoável nas bilheteiras, mas não foi um sucesso estrondoso. A falta de grandes inovações ou algo realmente único fez com que o filme não se destacasse em um ano saturado de grandes produções de ação. No entanto, sua simplicidade e foco em ação rápida garantiram que ele fosse uma opção de entretenimento leve para o público que procurava um filme de aventura descomplicado. Para muitos, Sahara ofereceu uma diversão imediata, mas sem ser um filme que se tornasse uma referência no gênero de aventura. A química entre McConaughey e Shields agradou aos espectadores que buscavam um romance leve em meio à ação, e as locações no deserto, por mais que tenham sido exploradas de maneira convencional, ainda davam ao filme uma sensação de exotismo e grandeza. No entanto, muitos sentiam que o filme não havia cumprido seu potencial, especialmente considerando o fascinante mistério que cercava o navio perdido. Os fãs de filmes de aventura, no entanto, não foram totalmente decepcionados. Sahara foi absorvido como uma película de ação confortável para o público de cinema da época, embora tenha sido facilmente ofuscado por filmes mais ousados e de maior impacto cultural. A recepção pública refletiu um desejo por filmes que oferecessem escapismo e diversão, mas sem a necessidade de algo profundamente marcante ou emocionalmente significativo. Nos anos seguintes ao seu lançamento, Sahara continuou sendo uma produção que ficou. Em algumas análises contemporâneas, o filme foi apreciado por seu charme descomplicado, com destaque para as atuações de McConaughey e Shields, e sua capacidade de proporcionar uma diversão leve. No entanto, a falta de impacto cultural e de uma narrativa mais envolvente
fez com que Sahara não tivesse o mesmo nível de aclamação crítica que outros filmes de aventura como Indiana Jones ou Os Goonies, 1985, que conseguiram se manter relevantes com o passar do tempo. Embora alguns considerem o filme uma peça agradável de nostalgia para quem o viu na época, Sahara nunca alcançou o status de culto que outros filmes de aventura de sua época desfrutam. Ele permanece uma produção competente dentro de seu gênero, mas sem a mesma influência ou longevidade no imaginário coletivo do cinema. A recepção crítica e pública de Sahara reflete bem a natureza do filme. Uma aventura divertida e descomplicada, mas sem a profundidade ou inovação que o teria tornado um clássico do gênero. Enquanto o filme teve um desempenho razoável nas bilheteiras e conseguiu agradar a alguns fãs do gênero, ele falhou em deixar uma marca duradoura, tanto no público quanto na crítica. A falta de um impacto cultural significativo e a incapacidade de aproveitar seu cenário ou os temas de forma mais profunda fizeram com que Sahara fosse rapidamente esquecido, embora ainda seja uma opção de entretenimento nostálgico para os fãs de aventuras dos anos 1980. No próximo e último bloco, vamos discutir o impacto cultural e o legado de Sahara, considerando sua influência na indústria cinematográfica e na maneira como ele foi lembrado ao longo dos anos. Analisaremos se o filme teve algum tipo de repercussão duradoura ou se, como muitos outros filmes de sua época, ele simplesmente desapareceu na poeira do deserto cinematográfico. O impacto cultural e o legado de Sahara, 1983, podem ser descritos com Indiana Jones ou Romancing the Stone. O Sahara ainda está vivo. Os anos 1980 foram uma década dominada por filmes de aventura e ação, com grandes lançamentos que definiram o gênero. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, 1981. Os Goonies, 1985, Romancing the Stone, 1984, são exemplos de filmes que capturaram a essência da aventura de maneira mais profunda, mesclando ação com personagens carismáticos e narrativas complexas. Esses filmes tinham a capacidade de criar uma conexão emocional com o público, enquanto Sahara, embora tenha elementos semelhantes, nunca conseguiu alcançar o mesmo nível de profundidade ou impacto emocional. O legado do Shah está, portanto, muito mais vinculado ao seu lugar dentro do contexto de um gênero popular do que ao seu status de influente ou inovador. O filme, com suas cenas de ação rápidas, localização exótica no deserto e sua fórmula de romance, seguiu as convenções do gênero de forma eficaz, mas sem ousadia ou experimentação. Com o passar dos anos, Sahara se tornou um daqueles filmes que são revisitados com certo carinho, especialmente pelos fãs do gênero de aventura e da década de 1980. Embora não tenha se transformado em um filme cult da mesma maneira que outras produções de aventura mais impactantes, o filme adquiriu uma base de fãs nostálgica que o aprecia por ser uma experiência de escapismo sem grandes pretensões. Para alguns, Sahara representa a leveza e a diversão dos filmes de aventura da década de 1980, com uma narrativa simples e personagens agradáveis. No entanto, o filme nunca alcançou o status de culto ou se tornou uma referência de qualquer tipo no gênero, sendo mais uma produção esquecida que segue a linha de outras aventuras esquecíveis da época. Em comparação com outros filmes de aventuras com maior profundidade, Sahara permanece uma obra de entretenimento simples, sem um impacto cultural de longo prazo. Um dos legados de Sahara pode ser mais pessoal, no sentido de que ele ajudou a estabelecer as carreiras de Matthew McConaughey e Brooke Shields em gêneros mais voltados para a ação e aventura. McConaughey, que estava apenas começando sua carreira no cinema, acabou se tornando uma estrela de ação e, eventualmente, um dos atores mais carismáticos de Hollywood. Sarah M. Por outro lado, para Brooke Shields, o filme também foi uma tentativa de expandir seu repertório, após uma carreira focada em dramas e papéis românticos. Embora Sahara tenha mostrado suas habilidades em filmes de ação, a produção nunca se destacou por um papel que se tornasse um ponto de virada em sua carreira. Shields se viu limitada pelo script e pelas expectativas do gênero,
mas seu esforço foi apreciado dentro dos parâmetros do filme. Embora Sahara tenha feito parte da oferta cinematográfica de aventura dos anos 1980, seu legado cultural é modesto. O filme não encontrou seu caminho para se tornar um ícone cultural como outros filmes de ação e aventura, nem possui uma base de fãs tão fervorosa quanto outras produções da época. Em termos de influências no cinema, Sahara não deixou um impacto duradouro no desenvolvimento de filmes subsequentes dentro do gênero, e seu nome é frequentemente eclipsado por outros títulos mais ambiciosos e memoráveis. O filme também não gerou uma franquia ou qualquer continuação que pudesse ajudar a solidificar sua posição no imaginário cultural. Ao contrário de séries como Indiana Jones ou Os Goonies, Sahara seguiu seu curso sem deixar um legado significativo ou uma impressão duradoura nas gerações seguintes. O legado de Sahara é, em grande parte, o de um filme de aventura que tenta, mas não consegue, se destacar dentro de uma década saturada de grandes produções do gênero. Embora o filme ofereça um entretenimento agradável e leve, ele nunca se elevou a um status de culto ou referência no gênero de aventura, permanecendo como uma obra esquecível que apenas acompanha a linha de outros filmes de ação da época. No entanto, Sahara continua sendo uma curiosidade interessante para os fãs de filmes de aventura dos anos 1980, um lembrete das produções que ofereciam uma experiência cinematográfica descomplicada e cheia de ação. Seu impacto cultural é modesto, mas sua leveza e simplicidade podem ser apreciadas por aqueles que buscam uma viagem nostálgica aos filmes de aventura da década de 1980. Ao olhar para Sahara, 1983, de maneira mais ampla, podemos concluir que o filme representa uma das muitas produções de aventura da década de 1980, que procuraram capturar o espírito do gênero sem trazer grandes inovações ou transformações. Embora tenha seus momentos de diversão e uma estrutura que agrada aos fãs do gênero, o filme carece de profundidade emocional, desenvolvimento de personagens e originalidade, o que o impede de se destacar entre as obras mais memoráveis dessa época. A produção tem um charme leve e sua execução é competente, mas ela nunca se aprofunda nos temas ou no potencial simbólico de sua trama. O deserto do Saara, com todo o seu mistério, poderia ter sido explorado de maneira mais impactante, assim como os próprios protagonistas, cujas jornadas não possuem a complexidade que os filmes de aventura mais memoráveis conseguem oferecer. Além disso, o filme se contenta em seguir as convenções do gênero de maneira segura, sem arriscar subverter ou inovar dentro de suas possibilidades. No entanto, Sahara encontra sua posição na história do cinema como um produto de entretenimento típico de sua época. Sua recepção crítica mista e seu desempenho nas bilheteiras, embora razoáveis, não foram suficientes para garantir um lugar duradouro no coração do público ou uma ascensão a status de culto. Contudo, para os fãs da década de 1980 e do gênero de aventura, Sahara permanece uma opção de entretenimento leve e nostálgica, uma viagem sem grandes ambições, mas também sem grandes arrependimentos.